Alô, meu povo. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Essa é uma noite em que a gente vai dar continuidade, então, à nossa sequência de lives aqui, né? Essa nova série do Oncopédia, que é uma série importante e que diz respeito aí a uma sequência de lives que o Oncopédia vai fazer, já vem fazendo e vai continuar fazendo no decorrer dessa semana, da próxima. E uma série sobre cirurgia oncológica. Então, vocês já estão vendo que a gente está tendo convidados aí do mais alto gabarito da parte cirúrgica. Só para vocês terem uma ideia, ontem de manhã cedo a gente conversou com, não sei se todos vocês estiveram lá, mas ontem de manhã cedo a gente conversou com o Rodrigo do Marco, que é um super especialista na área de cirurgia do aparelho digestivo. Ele faz parte de um grande grupo aí relacionado a cirurgias muito complexas, como cirurgia de pâncreas, cirurgias gastroesofágicas, esofágica cada vez menos, segundo ele, mas hepatectomias, colectomias. E a gente conversou um pouco sobre os princípios oncológicos, princípios de linfadenectomia, a quantidade de linfonodos a ser ressecado, objetivos maiores, times de cirurgia, como colocar a cirurgia entre os protocolos, tanto protocolos de quimioterapia disponíveis, estratégias de rádio e químio. Então foi uma conversa muito interessante, em que a gente contextualizou a cirurgia dentro de um racional, de uma estratégia de tratamento oncológico para os vários tumores do aparelho digestivo, desde colangiocarcinoma, passando por tumores gástricos, tumores de reto, tumores de pâncreas, tumores de fígado primário, metástases para fígado. Então, foi uma sequência de conversa muito interessante, muito interessante. O Rodrigo, junto com seu grupo do Dr. Marcel, né, professor famosíssimo, né, icônico professor Marcel Cerqueira, aí, que é conhecido nacionalmente e internacionalmente. O Rodrigo é um dos grandes pupilos aí do professor Marcel, então foi uma conversa magnífica. E hoje não será diferente, eu tenho aqui um convidado também do mais alto gabarito, o Bruno Benigno. Né? O Bruno Benigno é um craque nessa área de cirurgia oncológica, focado especificamente em tumores urológicos, né? Esses tumores urológicos hoje despontam como um grande problema de saúde pública, e mais notadamente o câncer de próstata hoje lidera as estatísticas de câncer no homem brasileiro e no homem no mundo, né? Em países ocidentais, no Brasil não é diferente. Mais de 60 mil novos casos, uma quantidade bastante grande de pessoas que infelizmente perdem sua vida por câncer de próstata. A gente vai conversar um pouco sobre isso tudo, as modalidades cirúrgicas, os times, extensões, princípios oncológicos da cirurgia de próstata, bexiga, testículo. Vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso com o Bruno Benigno. E ele já está aqui, deixa eu já chamá-lo e a gente já começa então para aproveitar ao máximo a nossa energia e o expertise do Bruno. É um privilégio tê-lo aqui, né? Assim que ele entrar aqui, eu falo isso pessoalmente para ele. Olha só, muito bem, meu amigo. Já estamos aqui. Maravilha. Um prazer, viu, Obrigado. Bruno? Um grande prazer, Marcos. Um grande prazer mesmo. Obrigado pela oportunidade aí de abrir um espaço do seu canal. Esse trabalho aí tão importante, muito bonito, competente, trazendo aqui essas discussões que eu também tenho acompanhado, trazer um pouco do mundo do papel, né, do mundo científico, mas com uma discussão muito voltada para a prática. Eu acho que as pessoas que vão dedicar o tempo aqui para conversar com a gente, acho que querem sair daqui, talvez, dessa conversa muito mais com questões práticas, né, como aplicar aí os novos conhecimentos e os conhecimentos antigos que estão voltando também agora. Muita coisa que a gente não fazia agora está começando a virar de novo um hype. E obrigado pela oportunidade. Maravilha, Bruninho. O Bruninho é um grande amigo, a gente desenvolve um trabalho conjunto e junto lá no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Essa parceria aí é uma parceria muito frutífera, nossas reuniões, tumor boards, eu aprendo
bastante com o Bruno, tem o canal do YouTube do Bruno, vale muito a pena acompanhar. Então, o Bruno traz de forma muito didática e atual, né, atualizada, esses conceitos da cirurgia oncológica de uma forma muito, muito, muito cativante. Então, quem não conhece o canal do Bruno, também no YouTube, aqui no Instagram, por favor, está na hora de conhecer, porque é um youtuber famosíssimo, aí já tem muitos milhares de seguidores no YouTube, com vídeos realmente de muita qualidade. Não é a primeira vez que a gente faz coisa junto aqui, é só mais uma vez que a gente faz essa dobradinha da parceria aqui. Bruninho, fique muito à vontade, queria muito te agradecer mais uma vez, de coração, você está aqui. Vamos conversar um pouco sobre os próximos 55 minutos de cirurgia oncológica voltada aí para os tumores urológicos, né? Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz ontem para o Rodrigo do Marco. Como é que você vê uma macrovisão dos princípios oncológicos voltados para os tumores urológicos? Existe alguma grande diferença dos princípios oncológicos em cirurgias, né? Gerais, né, para tumores? Existem princípios que precisam ser seguidos, mas para a urologia tem alguma particularidade que você destaca dos demais tumores, né, das cirurgias para os demais tumores? Bom, perfeito, Marco. Bom, mais uma vez, obrigado aí pela pergunta. Vou só, na verdade, me credenciar aqui para falar sobre o assunto para quem está nos assistindo. Bom, eu fiz a minha formação de urologia em São José do Rio Preto, depois fiquei fazendo o fellow no AC Camargo e lá trabalhei por 8 anos. E desde o ano passado eu já venho estreitando os laços com o time do Oswaldo Cruz, e no finalzinho do ano passado a gente oficializou isso. Então é um grande prazer agora estar fazendo parte desse time. O grande tema que sempre me atraiu foi a oncologia, e quando eu encontrei uma área que estava borbulhando de conhecimento dentro da urologia, que é a oncologia, o caminho para mim foi natural. Então, respondendo a sua pergunta, os princípios oncológicos, eu acho que já foi comentado aqui em outras apresentações, são princípios gerais mesmo, né? Primeiro, margens negativas, você sempre tentar conseguir uma ressecção R0, sempre que possível. O recurso da congelação na urologia, ele é muito pouco utilizado, só em situações muito especiais. Por exemplo, na próstata, o recurso que é muito utilizado em outras especialidades, como a congelação intraoperatória, em geral, para a próstata é muito, muito pouco aplicado. Para o rim, em situações muito particulares, particularmente em tumores, nos T3, em que você tem um grande contato com o sistema coletor e você insiste em querer preservar aquela unidade renal, quer seja por um rim único ou então por uma doença renal policística genética, um tumoral, um von Hippel, por exemplo. Então, a gente acaba tirando aos pouquinhos e congelando margem. Mas a maior aplicabilidade desse princípio de margem cirúrgica intraoperatória nós vemos nos tumores uroteliais. Então, como regra geral, a urologia usa esse recurso talvez um pouco menos do que as outras especialidades. O que vem ganhando muito espaço na cirurgia oncológica urológica é a utilização da medicina nuclear. Em alguns casos de linfadenectomia de resgate, alguns centros já vêm fazendo a tentativa de fazer a marcação dos linfonodos no dia da cirurgia ou então na véspera da cirurgia, para tentar orientar e facilitar o cirurgião encontrar os linfonodos suspeitos, por exemplo, numa linfadenectomia de resgate. Então, como regras e princípios oncológicos, basicamente são esses. Depois, a urologia se preocupa muito, em particular, com a próstata, com questões funcionais, né? Aquela ideia, aquele conceito antigo de que a cirurgia oncológica podia justificar qualquer custo mutilar o paciente, né? Com a bandeira de estamos curando o câncer, felizmente cada vez vem perdendo força nos últimos anos, e a gente cada vez se preocupa mais no pré e no intraoperatório com a qualidade de vida que esse paciente vai ter depois. E aí eu estou falando basicamente em próstata e bexiga, que são mexer na pelve em homens e mulheres, em particular nos homens, a questão do medo de impotência sexual, de incontinência urinária, é algo que a gente assim, pode esmiuçar um pouco mais para frente. E o que eu vejo para o futuro da oncologia é quando nós conseguirmos fundir os achados
das imagens pré-operatórias com as plataformas tecnológicas já em uso há muito tempo, como a cirurgia robótica, tentando guiar o cirurgião ali a encontrar os focos, digamos, as margens adequadas sem uma restrição excessiva de tecido. Na urologia em particular, a terapia focal vem ganhando muito espaço, e aqui eu cito a crioterapia e o HIFU e a radiofrequência. Para próstata, a crioterapia no nosso meio não ganhou tração, embora alguns poucos centros nos Estados Unidos venham fazendo isso já há alguns anos, principalmente no cenário de resgate. A terapia focal, sim, tem a sua utilidade, o HIFU, né, que é o ultrassom focal de alta frequência, que nada mais é do que uma termoterapia. Ganhou muito espaço na França desde os anos 2000, com já hoje na 4ª geração do aparelho, que funde imagens de ressonância em tempo real com ultrassom. Então, a terapia focal ganhando mais espaço, mas ainda não figurando como um tratamento de primeira escolha nos cenários de primeira linha para próstata. Para rim, o HIFU tem alguns centros com utilização do HIFU, mas o problema do HIFU para rim é que ainda é necessário uma laparoscopia para você encostar o probe de ultrassom no tumor, e não faz muito sentido, uma vez que você já fez a laparoscopia, por que não tirar o nódulo que está na sua frente? Então, acho que é isso que eu vejo, que essas novas estratégias vêm mudando o campo da urologia. Bom, eu acho que a live já podia acabar aqui, Bruninho. Você já fez um, um passeio sensacional aí por todas as cirurgias, a particularidades fantásticas. Seu poder de concisão é incrível. Incrível, Bruninho. Você fez um passeio excelente aí por todos esses, Obrigado, esses órgãos importantes. Vamos começar de cima para baixo, vamos começar por rim, a gente vai particularizando um pouquinho, vamos descendo depois bexiga e a gente finaliza com próstata e sobrar um tempinho um pouquinho. Só antes de você mudar para o próximo capítulo, eu acho que é uma coisa que vale muito comentar, já que a gente está falando de cirurgia, os avanços que nós estamos, as mudanças que nós estamos observando também na área no diagnóstica, principalmente biópsia de próstata, né? A biópsia hoje, com fusão de imagens em tempo real com a ressonância magnética multiparamétrica, também vem ganhando muito espaço, praticamente virou, eu vou dizer, o gold standard em grandes centros. É pouco provável que você encontre um paciente submetido a uma biópsia de próstata e que não foi feita uma ressonância multiparamétrica pré-biópsia. Alguns guidelines ainda não adotam isso como uma recomendação ainda formal, mas acho que é muito mais por uma questão de, uma vez que você coloca no guideline, você vai esbarrar numa questão de como ter acesso a esse equipamento em países como o nosso, com condições financeiras limitadas e dimensões continentais. Então, eu acho que pesa a prudência das sociedades nacionais e internacionais nesse sentido, mas do ponto de vista individual, para orientar o seu paciente, eu não tenho a menor dúvida, e é o que eu faço e ofereço para os meus, ressonância magnética multiparamétrica mandatória antes de qualquer biópsia de próstata. Então é isso que eu queria comentar. E quem sabe um dia a gente vai conseguir fundir de fato a imagem molecular, né? Você vê o aspecto funcional, por exemplo, um PET ou um equivalente, para a gente sair um pouco dessa procura por focos de câncer morfológica e passar para um outro nível, né? Que é uma procura por células do câncer dentro da próstata, genética, fundido com marcadores de imagem. Eu acho que esse é o próximo nível, e aí sim a gente vai começar a falar em terapia focal de verdade para câncer de próstata. Até lá, a terapia focal ainda não tá figurando como vedete ainda nesse cenário. Exatamente. A gente tem visto um avanço fantástico aí nos últimos anos na parte diagnóstica, a medicina nuclear tem contribuído sobremaneira aí para o avanço das técnicas de diagnóstico em câncer de próstata, particularmente para tumores adrenais aí até nos MBG, que são métodos aí ligados à medicina nuclear também. Diagnóstico aí de tumores, feocromocitoma, por exemplo, que é um tipo de tumorzinho ali da adrenal. Mas isso que você falou
pura verdade, Bruninho. Então, hoje, pensando, Bruninho, em câncer de rim, existe algum paciente que você considera, tirando um paciente mais idoso, que é rim único, a gente tenta sempre preservar o rim remanescente, caso seja já tenha tido um rim e depois você não é incomum ter tumores bilaterais. Então, existe alguma situação, um paciente rígido, um tumor que você faz uma nefrectomia parcial, em que contexto, quais são as principais indicações? Obviamente a questão do T pesa, mas existe alguma indicação? Qual é o paciente para nefrectomia parcial, Bruninho? Bom, excelente. Eu acho, vou tentar responder bem assim, bem direto. Na verdade, sempre que possível, né? A princípio, todo paciente é elegível para uma nefrectomia parcial. Agora, vem as ressalvas, né? Quando você pega os guidelines, a recomendação para tumores renais para nefrectomia parcial, os tumores até os T1B, né? Que são os tumores ali de até 4 centímetros. É bem verdade que na prática é muito frequente nós indicarmos cirurgia, nefrectomia parcial para tumores T2 e até alguns casos de tumores pequenos T3. Não existe nenhum estudo na literatura ainda que comprovadamente mostra inferioridade. Agora, a gente tem que olhar com muita parcimônia essas séries. Geralmente são séries uninstitucionais, não tem braço controle, patologia não é revisão central, então a gente ainda se baseia em dados com o rigor científico inferior. Então, na prática, sempre que possível, nós tentamos fazer uma nefrectomia parcial. Quando não indicar uma nefrectomia parcial, eu realmente tenho até dificuldade de dizer para você em que situação eu não indicaria, porque assim, a gente de fato tenta, mas as massas grandes têm uma indicação muito clara. Então, se você tem ali um T3, um T3B, Invasão de pelve renal. Invasão de pelve renal, você já vê um caso onde já existe um comprometimento linfonodal, um comprometimento linfonodal importante ao redor da unidade renal, quando o volume residual de unidade renal é muito pequeno, coagulopatia, alguma comorbidade, uma insuficiência cardíaca, algo que realmente a gente queira abreviar o procedimento, uma situação, por exemplo, paciente sangrando, idoso, que você quer fazer uma cirurgia breve. Então, basicamente, é nesse cenário. E a grande discussão aqui, eu acho que a gente sempre tem nos tumor boards, é aquele paciente que apresenta o quadro metastático, o primário pequeno, né? Tem séries pequenas que falam qual o papel da nefrectomia parcial no paciente metastático, né? E é muito pobre a literatura quando você vai tentar cavar fundo nisso. Acho que intuitivamente esses pacientes sempre tem que preservar a unidade renal. Na minha prática, sempre que possível, mesmo em pacientes metastáticos, em tumores de até 4 centímetros, ainda assim eu indico a nefrectomia parcial e não nefrectomia radical. Claro que esse procedimento deve ser feito de preferência de forma minimamente invasiva, ou por laparoscopia ou com robótica. Claro, a via que o cirurgião se sentir mais confortável, mas quando a intenção é preservar o rim, nunca deixar de fazê-lo porque você não tem estrutura. A opção nesse caso, na falta de estrutura, é referenciar esse paciente para um centro que tenha como atendê-lo, né? Então, acho que essa é a mensagem que eu quero deixar. Sempre tentar nefrectomia parcial. E a única situação, agora eu lembrei uma aqui muito clara, quando a gente tem a suspeita de que seja um tumor urotelial. Então, às vezes você vê uma massa central, hilar, um borramento do seio coletor, e você está na dúvida, né? Está na dúvida, será que aquele tumor é um tumor de origem urotelial ou ele é um tumor de origem parenquimatosa? Então, isso claramente é uma contraindicação absoluta para a nefrectomia parcial. E nessa situação, a conduta é fazer uma endoscopia, uma ureteroscopia, nunca biopsiar percutâneo esses pacientes na suspeita de um tumor urotelial, no trajeto até de sangramento. Então, sempre que possível, fazer uma endoscopia, uma ureteroscopia retrógrada, acessar essa pelve renal e biopsiar. Se a biópsia vier inconclusiva, e o patologista não conseguir afirmar para você se aquela massa é de um tumor urotelial ou de um tumor renal,
Aí, nesse caso, a minha recomendação é fazer uma nefrectomia radical, para a gente não correr o risco de violar o sistema coletor na cavidade abdominal. Olha, essa informação é preciosa, pessoal, para os oncologistas clínicos que não estão tão a par assim do dia a dia, desse racional do pensamento do cirurgião, né? Então é bem importante isso que você colocou, Bruninho. E a extensão da linfadenectomia varia de acordo com o T, Bruninho? Como é que isso está estruturado para vocês? A linfadenectomia também é um outro capítulo. Na prática, nenhum dos grandes centros que eu conheço fazem de rotina. Os guidelines, inclusive, da Sociedade Americana e Europeia, recomendam fazer a linfadenectomia de acordo com a suspeita do cirurgião no intraoperatório, ou seja, um critério totalmente subjetivo. Então, se existe um bloco linfonodal, esse bloco linfonodal deve ser removido. Do lado esquerdo, nós fazemos a linfadenectomia desde a inserção da veia renal até o cruzamento do ureter. Então, a gente faz toda essa região paraórtica do lado esquerdo e do lado interaortocaval. Do lado direito, nós fazemos a dissecção só paracaval e retrocaval. Então, a gente não avança para o interaortocaval na cirurgia laparoscópica. Só lembrando que o fluxo de drenagem linfática no retroperitônio, ele obedece o caminho esquerda-direita, porque é fácil lembrar, a cava é do lado direito, então ali está passando um grande fluxo de sangue retrógrado e acaba tendo uma pressão negativa. Então, toda a drenagem linfática vem da esquerda para a direita. Então, logo, se um tumor é do lado direito, a princípio você está autorizado a não fazer interaortocaval, mas do lado esquerdo, em geral, é ideal fazer, quando você decidir fazer a linfadenectomia. Mas não é rotina, viu, Marcos? Dá para contar nos dedos os casos aqui que a gente faz linfadenectomia no mesmo tempo. Realmente não é a rotina. Perfeito. Essas estratégias de cirurgia tem como alternativa mais recente aí a estratégia de ablação, de terapia de controle locais para os tumores muito pequenos, pacientes que têm alguma limitação cirúrgica, a gente lança a mão aí de métodos de ablação locais, né? Tumores pequenos, pacientes têm alguma comorbidade, tem alguma restrição para a cirurgia. Isso é relativamente frequente, né, Bruninho? Falhou só um pouco a sua pergunta aqui no meio. Você pode só repetir o final, Marcos? Não, é só basicamente isso. Então, aqueles pacientes que já têm alguma comorbidade, têm alguma restrição para a cirurgia e têm tumores muito pequenos, a terapia de ablação, a terapia de controle local para esses pacientes estão se estabelecendo, já estão estabelecidas, na Correto. verdade, né? E puxando o gancho do que você falou, de terapia focal, existe também um conceito de vigilância ativa para tumores renais, pequenas massas renais. Quando quem se interessar por esse assunto, é só colocar Small Renal Mass, a vigilância ativa para pequenas massas renais. Esse conceito, ele surgiu de uma das maiores séries de pacientes com von Hippel-Lindau, né? Aquelas pessoas que têm a mutação do gene do VHL. E nesses casos, esses pacientes eles são operados múltiplas vezes no decorrer da vida. Então, o cirurgião sempre está tendo que tomar uma decisão entre será que é o momento de operar esse paciente ou não, porque aqui o contexto existem vários tumores de tamanho variado, alguns deles são cirúrgicos logo de início e outros a gente espera para operar mais de um por oportunidade. Então, o que eles viram na análise retrospectiva? Que os pacientes que evoluíam para doença metastática eram aqueles que tinham lesões acima de 3 centímetros. Então, baseado nesse trabalho, criou-se esse aforisma que é seguido até hoje por todos nós, que em situações como essa, e isso foi extrapolado para pacientes sem pequenas massas, sem síndrome de von Hippel-Lindau. Então, para pacientes que têm risco cirúrgico alto, aquele idoso, né, o paciente octogenário, paciente com múltiplas comorbidades, é aceito seguir esses pacientes com nódulos de até 3 centímetros. Esse é o lado positivo. Qual o lado negativo? Tem um urologista, que é o Robert Uso, dos Estados Unidos, é uma das maiores autoridades em tumores de rim, urologista, em cirurgias de rim. E ele fez uma análise também retrospectiva da série dele, tentando diferenciar
o que eu poderia identificar num tumor renal hoje que seria um preditor de que esse paciente ia evoluir para doença metastática ou ia ter um upgrade após a cirurgia. E todo mundo achou que fosse tamanho ou velocidade de crescimento. E a velocidade de crescimento, perdão, como se fosse um critério para garantir se aquele tumor poderia ou não progredir. Então, na série dele, o único dado foi um aumento de até 0,35 centímetros por ano, é considerado, entre aspas, seguro, mas na multivariada isso não virou. Então, na prática, não existe nenhum critério seguro para você fazer vigilância ativa. A gente só lança a mão dessa estratégia em situações realmente excepcionais, por exemplo, no von Hippel-Lindau. E ainda assim, em centros que você não tem disponível a terapia por ablação, radiofrequência ou crioablação, tá? Só mais um detalhe, a limitação da radiofrequência e da crioablação, às vezes a gente fala assim, é uma pequena massa renal, vamos lá fazer crio. Essas mais superficiais são complicado, né, Bruninho? É superficial, Marcos, e além disso, aqueles que têm um renal score alto, que eu vou comentar mais para frente, mas se a lesão tem uma proximidade proximidade pequena, muito pequena com o sistema coletor e com o hilo renal, porque há uma dispersão de frio ou calor. Então, não é porque a lesão é pequena que ela é uma lesão factível de ser tratada com terapia focal. Então, a gente tem que levar em conta um outro critério, que é um critério chamado Renal Score, que é um acrônimo R de radius, que seria o diâmetro do tumor, o E de se é endofítico ou exofítico, o N de nearness, a proximidade com o sistema coletor, o A de anterior e posterior, e a localização, se ela é polo superior, terço médio ou terço inferior. Baseado nisso, a gente dá um score, que chama Renal Score. Então, tumores que têm um renal score acima de 8 são tumores que têm um risco maior de uma nefrectomia radical. Então, a gente acaba também, em alguns casos, não fazendo terapia focal para essas lesões. Como regra geral, claro que tem exceções. Mas o renal score é muito usado nas discussões cirúrgicas, porque antes eu não conseguia comparar. O cirurgião falava, meus pacientes não complicam, eu não tenho complicações, a minha taxa de nefrectomia é 0. Aí quando você vai lá aplicar, mas ele está operando só Renal Score 4. E o outro cirurgião tem lá uma taxa de 30% de nefrectomia. Você fala, esse cirurgião é pior. Não, espera lá. Mas quando você olha na série dele, ele está operando Renal Score 10, 12. Ele tá operando casos muito complexos. Então, a gente começou a... distinto, né, Exatamente, são coisas completamente diferentes. Então, o Renal Score ele serve para balizar os estudos científicos e dar uma noção para o urologista do que ele vai encontrar e orientar o paciente. Falar, olha, a gente vai tentar preservar seu rim, mas você tem uma chance tanto da coisa não dar certo e a gente ter que remover o seu rim. Perfeito, perfeito. Então, o Bruninho fez uma belíssima revisão aí da parte dos princípios da cirurgia oncológica em tumores de rim. E só um detalhe final importante, para câncer de rim, diferente de outras neoplasias, como cabeça-pescoço, mama, pulmão, a gente não faz adjuvância, né? Esse é um conceito muito importante, porque na prática, no campo de batalha, a gente não faz, existiram trabalhos avaliando aí até uma droga chamada sunitinib, e foi até positivo, né? Então, mas o ganho foi pequeno e não pegou entre os oncologistas. Então, só esse detalhe da adjuvância, independente aí se a cirurgia foi uma cirurgia pequena, de maior porte, tirou um tumor com linfonodo envolvido, a gente precisa ainda avançar nesse campo. Tem estudos de imunoterapia adjuvante para pacientes de alto risco de recidiva, e infelizmente a gente teve resultado esse ano que não foi tão satisfatório o resultado para a gente com imunoterapia. A gente ainda realmente está carente, é uma área que precisa avançar demais. E o segundo último tópico aqui é a nefrectomia, mesmo para o paciente, que você até abordou um pouquinho, Bruninho, mas é a nefrectomia para o paciente metastático, né? A gente já viu aí trabalhos nesse sentido, houve um entusiasmo, depois houve um arrefecimento desse entusiasmo do estudo Carmina, mas como é que está hoje você, como é que você está fazendo, qual é a frequência, né? A frequência que você está fazendo nefrectomia, mesmo no contexto metastático, assim, na prática, coisa bem de mundo real.
Não, mundo real, perfeito. Eu concordo com você que o Carmina. Bom, só relembrando aqui que o Carmina foi um estudo que tentou investigar qual era o papel da nefrectomia citoredutora, seguida da utilização do sunitinib, né, versus só fazer sunitinib. Então, assim, primeiro ponto, eu acho que o Carmina ele não mudou a prática, né? Na realidade, a gente já selecionava empiricamente os pacientes de alto risco os pacientes de alto risco para não serem submetidos à nefrectomia. Então, o Camina na prática mudou pouco. E um dado interessante do Camina, quando você olha lá nos números, 30% dos pacientes que foram alocados para o braço do sutente, do sunitinib, eles acabaram recebendo uma nefrectomia nos próximos meses do estudo, né? Então, e vice-versa. Alguns pacientes que fizeram a cirurgia acabaram não recebendo o sunitinib depois. Então, assim, a gente tem que olhar com muito cuidado, acho que é válido. E outra, o Carmina, ele nasce com uma informação velha, né? Primeiro porque a gente já não mudou a prática, a gente já esperava o resultado. E o segundo que, com o surgimento agora das novas drogas com imunoterapia, a próxima pergunta é qual o papel da nefrectomia citoredutora no cenário da imunoterapia, né, e da associação com TKI. Então, eu acho que Exatamente. sim, a cirurgia ainda tem um papel. Se você me pergunta se a cirurgia ela será responsável pelo outcome sobrevida global câncer específico, eu acho que não. Eu acho que não é isso que a cirurgia está entregando para esse paciente, mas eu acho que a cirurgia entrega para ele menos dor, eu acho que a cirurgia entrega para ele menos contato com o hospital, menos risco de sangramento, menos risco de uma nefrectomia de urgência. Entrega também, tem uma questão que é difícil você mensurar isso em estudo, que é aquela questão, vemos um tumor gigantesco e ninguém vai tirar, é difícil você lidar com isso, né? E às vezes é um tumor pequeno, né? Tem essa questão também, mas como regra geral, respondendo do jeito que você me perguntou, a regra é simples. Se o volume de doença fora do rim é o principal problema do paciente e é de onde provavelmente ele vai ter as consequências relacionadas ao câncer, metapulmonar, e o volume de doença no rim é pequeno, eu não vejo sentido em fazer nefrectomia. Agora, o paciente que abre com uma massa volumosa, com risco de progressão local, risco de sangramento, risco de perda de performance, e ele tem condição clínica para uma cirurgia, uma nefrectomia radical, rápida, não tenho a menor dúvida que eu indicaria e eu indico para os meus pacientes a nefrectomia citoredutora nesse cenário. Fantástico, 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 Bruninho. Isso que você está falando é muito pertinente, porque esse ano, assim, o papel da cirurgia num cenário metastático vem e volta. Isso é cíclico, e não só em rim, mas em outros tumores. Esse ano, no Congresso Americano, há 2 meses atrás, aproximadamente, a gente teve um trabalho muito parecido em mama, só que foi outra época, foi um recrutamento que começou há muito tempo atrás, ele já saiu publicado velho, né? Porque as drogas mudaram barbaramente. Então você tem que pensar à luz dos medicamentos de hoje. E à luz dos medicamentos Sim, de hoje, para câncer de rim, por exemplo, imunoterapia faz parte desse combo, seja imuno mais imuno, no caso nivolumab mais ipilimumab, na primeira linha do tratamento do câncer de rim metastático, células claras e até não células claras também, tem estudo nesse sentido. E para IO mais, né, imunoterapia, junto com drogas-alvo. Então, tem uma série de trabalhos já muito importantes nessa área, inclusive alguns deles também aprovados, incluindo aí pembrolizumab. Então, é uma área em constante modificação, constante evolução, e a gente precisa endereçar esse assunto que você trouxe aí, a nefrectomia, num contexto de imunoterapia, double de imunoterapia ou imuno mais droga-alvo. Com certeza, Bruno, você sim, tem razão. concordo. Muito bom. Para os carcinomas uroteliais de alto grau, esse é um grande problema, né? Esse são pacientes que muitas vezes vão tendo recorrências, vai tendo uma disseminação desse tumor através do trato urinário. São tumores que recidivam barbaramente, são tumores de alto grau e que, diferentemente dos tumores de rim, né, dos células claras e tumores
de parênquima renal, esses tumores que nascem ali das células uroteliais, necessariamente precisam de adjuvância depois da cirurgia. São tumores com altíssimo potencial de recidiva. Então, quando tem uma massa e lá que você suspeita que possa ser, tem que prestar atenção na abordagem da biópsia. E segundo, esperar com muita atenção e confiar na patologia que ele vai te dar um resultado fidedigno, que aquilo se trata de um tumor urotelial de alto grau, porque esses pacientes precisam de adjuvância. Essa adjuvância é feita com doublet de platina, em geral cisplatina ou carboplatina junto com gemcitabina. A gente sempre prefere, sempre que possível, cisplatina junto com gemcitabina como terapia aí para esses pacientes. Correto, Bruninho? Algum comentário nesse sentido para os uroteliais mais altos antes de chegar em bexiga? Eu acho que é a grande corrida do ouro aí, né? No fim das contas, se a gente puder evitar, na verdade, a gente não tem nenhum player nesse cenário que conseguiu bater a platina, né? A grande verdade é essa. Mas é bom saber que a gente já tem alguma alternativa para os pacientes não elegíveis, né? Em primeira linha. Aí você pode falar muito melhor que eu. Mas eu vejo que é um campo que avança cada vez mais. Mas no horizonte de curto período de curto prazo, eu acho que a platina ainda vai estar aí por um bom tempo. O que me deixa ansioso aí para os resultados, de verdade, são o que a gente vai ver para os tumores não músculo invasivos, né? Onde que a gente vai conseguir encaixar a imunoterapia, porque no fim das contas você faz a RTU para um tumor de alto grau e você fica ali, a BCG, excelentes resultados, mas é intermitente. A gente está sofrendo há anos aí com essa falta de fornecimento da BCG. A BCG também, as cepas são heterogêneas. Uhum. Enfim, eu acho que tem muito espaço. Acho que essa é realmente uma área não atendida. Há 40 anos a BCG domina esse cenário e a gente ainda não teve um impacto tão robusto para evitar a progressão, porque esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Lógico que você ter opções para lá na frente para oferecer para o paciente quando ele já é músculo invasivo, como é uma doença metastática, claro que isso tem muito valor, mas eu acho que a gente tem, como comunidade científica, voltar nossos olhos exatamente para pegar esse paciente nessa fase inicial para evitar com que esse paciente vire um músculo invasivo. Acho que essa é a janela, esse é nessa direção que a gente tem que realmente se entusiasmar, né? E claro, quanto mais opções nos cenários mais adiante, e isso eu acho muito válido. Perfeito. Perfeito, Bruninho, perfeito. Quer comentar um pouquinho sobre a BCG, Bruninho, só para fazer essa diferenciação e a gente já parte depois para as cistectomias, as famosíssimas cistectomias? Tá. Assim, então, só para os colegas não urologistas aí que nos assistem, então a BCG, na verdade, é uma imunoterapia intravesical que já existe há 40 anos no mercado. Ela já foi testada antes em vários outros tumores, e o conceito da BCG, eles perceberam em pacientes tuberculosos, em autópsias, que eles estatisticamente tinham menos doença oncológica na autópsia dos tuberculosos, né, do que os não tuberculosos. E daí surgiu todo esse burburinho lá atrás, há 40, 50 anos, sobre qual seria o papel da BCG. Eles tentaram dar BCG para tudo, até que o Dr. Morales fez isso e aplicou a BCG na bexiga. E o que ele viu foi um resultado impressionante. A BCG diminuiu em 40% a chance de recidiva da doença, em alguns casos até 50%, quando o paciente tem o carcinoma in situ, e diminuiu em torno de 20 a 17% o risco de progressão. Então, aqui são dois conceitos muito importantes quando eu estou diante de um paciente com câncer de bexiga. Um é recorrência e outro é progressão. Então, progressão, como o nome diz, é um tumor que é um T1, tumor superficial, ele vira um tumor músculo invasivo. É isso que nós não queremos que aconteça. Claro que a recorrência é o evento mais frequente, é o paciente que faz a primeira RTU, depois daqui a um ano ele volta, faz uma nova RTU e ele vai voltando.
mas nós precisamos de tratamentos que realmente impactem e diminuam o risco de progressão. A BCG entrega os melhores resultados. Qual o problema da BCG? Número um, existem várias cepas, vários subtipos. A Oncotype, nós temos a Coenô, a Miro, tem várias cepas no Brasil e no mundo. Nós não sabemos qual é, de fato, o papel da imunogenicidade de cada cepa, porque o racional é, eu dou um antígeno e estimulo o sistema imunológico do hospedeiro a fazer uma resposta não imunológica, uma resposta celular. Então, aí tem um outro problema. A BCG ela depende da adesividade que ela vai ter na parede do hospedeiro, na parede do paciente. Então, aí tem uma heterogeneidade. A segunda, o sistema imunológico do paciente precisa estar intacto, porque ela tem que pegar aquela BCG e apresentar para o sistema imunológico reconhecer como estranho. Então, essa resposta é muito heterogênea. Muito já tentou se pesquisar de como predizer quem são os pacientes que, de fato, vão ter uma boa resposta. Em séries pequenas, parece que uma relação de linfócitos neutrófilos, eu não estou recordado o número exato, então eu não vou passar a informação incorreta, mas já dosaram o nível de interferon, já dosaram a relação linfócitos-leucócitos para tentar predizer quem e outras citocinas pós aplicação da BCG. E o que parece que os pacientes que de fato inflamam mais são aqueles que têm os melhores resultados com BCG. E a gente observa isso de forma empírica no consultório, né? Parece que são aqueles pacientes que reclamam mais da BCG, aparentemente vão melhor com a BCG. Então, esses são os problemas BCG. A heterogeneidade, disponibilidade, aderência da cepa ao hospedeiro, a imunogenicidade da cepa, o reconhecimento do sistema imune, e nós não temos um marcador fidedigno para predizer resposta. Então, a gente não sabe quem vai responder. Então, acho que aí que entra a gente tentar inverter a roda e talvez destravar o sistema imune ali. Eu acho que aí é uma grande avenida para a imunoterapia. Eu acho que a imunoterapia nesse cenário vai ser fantástico, porque em outros tumores, quanto mais precoce é o tumor, a gente observa resultados ainda mais dramáticos. Se trouxe a neoadjuvância, para a neoadjuvância, a imunoterapia, um protocolo chamado Keynote 522, onde se fez imunoterapia junto com quimioterapia na neoadjuvância, respostas completas acima de 60%, resposta completa. Em câncer de pulmão, por exemplo, é 45%, só com 2 doses de imunoterapia. Foi publicação de New England com 20 pacientes. Então, o Patrick Ford trouxe esse dado que foi assustador, foi uma bomba. Só com 21 pacientes e 2 doses de nivolumab, a gente trouxe aí um dado chocante. Então, quanto mais cedo se oferece os anti-PD1s, né, nivolumab e pembrolizumab, talvez seja a janela de oportunidade para se fazer imunoterapia, porque num cenário de tumor mais avançado, as defesas, né, tumorais, digamos assim, as armas de defesa e contra-defesa dos tumores, as defesas do organismo, eles já estão mais montadas, fica mais difícil bypassar aquela barreira criada pelos tumores. Então, quanto mais precoce, talvez a imunoterapia seja uma janela de oportunidade para esses tumores aí, nesse momento que você está falando. Outro ponto importante é que a gente está vivendo agora na bexiga, né, uma transição que você pode falar muito, muito melhor do que eu. A mama já viveu há mais de 10 anos, né, que é o perfil molecular. A gente ainda fala em classificação de tumor de bexiga baseado em diagnóstico histológico. E ainda não existe um consenso de tentar separar os clusters, né, de comportamento biológico. Algumas classificações elas são heterogêneas, alguns luminal A, luminal B, enfim. Parece que existe alguma relação com esse padrão padrão genético de mutação desses tumores, com resposta a determinadas drogas, por exemplo, quimioterapia, o surgimento também agora de novas vias moleculares, por exemplo, como a via do FGFR3 também, para tumores já bem documentada
em tumores de bexiga localmente avançado, músculo invasivo localmente avançado. Então, a gente, inclusive, tem uma droga nova nesse cenário, que é o Edafitinib. Eu não sei como é que está a aprovação ainda. Não... Aqui desse lado aqui do... um tempo para os outros tumores. Então, a mensagem que eu diria assim, para nós urologistas é ficarmos abertos, atentos, tentar acompanhar essas mudanças que vão acontecer. Eu acho que no intervalo muito curto, a gente vai estar realmente... tumor de bexiga o quê? Tá, mas qual que é o padrão? Qual que é a droga que você vai usar? O que ainda não... A coisa não embalou porque nós não temos ainda um marcador, fora o FGFR3, né? Então, é o primeiro marcador preditor de resposta que eu conheço com aplicação clínica, né, para tumor urotelial. Para doença mais precoce, hoje a gente não usa biomarcadores, de uma forma geral, isso que o Bruninho está falando, dos biomarcadores em câncer de bexiga, a gente usa no cenário mais avançado e cada vez mais se tem observado isso, a presença deles. O FGFR é um deles, a gente tem o Edafitinib, como o Bruninho citou, inclusive já disponível no Brasil. PDL1 hoje é um biomarcador que é importante para a prescrição de imunoterapia num cenário metastático, aí é outro contexto, e tem sido crescente uma literatura hoje também para o cenário metastático, diferente aqui do papel onde a cirurgia, no cenário onde a cirurgia ainda tem papel, que é a doença mais precoce, mas na doença avançada, as enzimas de reparo, tipo BRCA, a ATM, a gente tem identificado, e talvez seja um ponto de fragilidade desses tumores também, uma janela de oportunidade para prescrever drogas inibidoras da PARP, né? Mas aí é outro cenário, é outro contexto clínico, um cenário mais avançado. Tem outros mais raros, mas esses são os principais. Perfeito. Bruninho, vamos passar para a próstata. A gente tem aí ainda 13 minutinhos. Acho que próstata tem sido uma área bastante importante. Acho que vale a pena a gente focar alguns minutos nisso. Próstata hoje é um problema de saúde pública, como eu falei no início da live. A gente tem casos crescentes aí no Brasil, mais de 60 mil casos diagnosticados anualmente. Então, a gente avançou, tem visto um avanço muito grande em diagnóstico, em rastreamento, em tratamentos, drogas cada vez mais modernas chegando ao mercado, mas é o que a gente não quer precisar usar essas drogas mais modernas, como a biraterona, enzalutamida, usar quimioterapia. Então, isso denota que a doença já está avançada. Tumores metastáticos que ainda são hormônios sensíveis ou tumores metastáticos, hormônio refratários, aí a gente indica majoritariamente essas drogas. Mas para o cenário ainda precoce, né? Pensando em rastreamento, hoje existe alguma recomendação familiar? A gente até conversou um pouco sobre isso em um vídeo que está no canal do Bruno e também está lá no YouTube do Oncopédia, um pouco sobre, e até um podcast lá no Spotify sobre isso também. Foi o primeiro do ano, inclusive. A gente nem sabia da pandemia, nem imaginava, coitados ali. Exatamente. Cheio de planos para 2020, o que ia acontecer, congresso. A gente tem que rever esse vídeo depois aí, porque fiasco 2020. Pois é, rapaz. Então, e hoje existe assim, população negra, realmente você tem que ficar muito atento, história familiar. Então, trazer para mais precoce esse rastreamento com PSA e toque retal, ficar muito atento a isso, porque são populações de risco, né, Bruninho? É interessante, eu acho que o conceito de rastreamento, ele, como você já colocou, está bem sedimentado. Então, eu vou adicionar o que tem de novo, né? Então, além do rastreamento, que deve começar aos 50 anos, para homens negros e aqueles com histórico de 2 familiares com câncer de próstata com menos de 55 anos, começar aos 45 anos, e aqueles que sabidamente têm mutação do BRCA2 também começar mais precoce ou 10 anos antes do familiar que teve. Então, se o familiar teve com 40, ele começa com 30. Então, a gente faz essa recomendação. Tá, mas
eu estou diante de um homem com suspeita de câncer de próstata, ele tem um PSA elevado, ele tem um toque normal, e eu tenho que tomar uma decisão de fazer a biópsia. O que está mudando nesse campo? Número 1, marcador sanguíneo e marcador urinário. Inclusive, a gente pode ter, eu li agora semana passada, a gente não está publicado ainda o artigo, mas um marcador urinário com pesquisa de um RNA mensageiro, que não é necessário fazer um toque retal, diferente do PCA3, que deu uma acurácia assim, impressionante de mais de 90% de sensibilidade para a detecção de câncer de próstata. Claro que esses números são completamente preliminares, instituição é uma série de instituição única, número de casos pequenos, ainda precisa ser validado, estudado, mas a gente começa a abrir um caminho, e os autores colocam até no final lá do abstract deles que talvez pode ser isso aí, o fim da biópsia, talvez, no futuro. Tem um pouco de hype, mas o ponto é marcador molecular, como refinamentos do PSA. Aí eu cito o 4K, que é um kit de PSA que dosa 4 calicreínas diferentes no sangue, que tem uma área embaixo da curva melhor do que a relação do PSA livre total, que classicamente é usada. E o PHI-Score, que é conhecido como Prostate Health Index, também muito, muito utilizado, que o mesmo princípio. Então, isso vem aumentando a nossa acurácia. Além disso, o melhor entendimento da técnica de ressonância magnética multiparamétrica, com a utilização do PIRADS e a escala de Likert, ou Likert, quem prefira. Então, eu vejo que o panorama do rastreamento do câncer de próstata é promissor, e se de fato os testes urinários entregarem essa acurácia que a gente começa a ver no horizonte, é possível que em pouco tempo, em poucas décadas, a gente inclusive esteja falando de um rastreamento de câncer de próstata populacional totalmente diferente do que é feito hoje. Então eu vejo com muitos bons olhos. Outra coisa que também pode ser o futuro, com a melhoria dos exames de imagem, se discute, principalmente em protocolos de vigilância ativa, se a rebiópsia, é preciso você fazer uma rebiópsia com 12 fragmentos, 21 fragmentos, ou, ao invés disso, fazer apenas no target, apenas na lesão, né? O guideline europeu já comenta sobre isso, já fala que em alguns casos você pode sim oferecer para o paciente rebiópsia target, e, mais recentemente, a biópsia perineal, mostrando resultados até de sensibilidade um pouco superiores à biópsia transretal, e com taxas de infecção menor. É verdade que a taxa de infecção da biópsia transretal é baixa, mas a biópsia perineal também vem ganhando espaço, mas ainda no nosso meio não é reembolsada pelas fontes pagadoras. Então tem essa barreira de custo ainda. E para a gente finalizar, Bruninho, cirurgia robótica em câncer de próstata, né? Prostatectomia robótica. Como é que está isso? Como é que está o Brasil situado aí no mundo em relação a essa nova modalidade aí? Olha, eu vejo por incrível que pareça, a gente sempre às vezes fala com o Brasil com aquele pesar, mas eu acho que nesse sentido, em grande senso, eu falo para São Paulo, longe de querer extrapolar isso para o Brasil. O Brasil, de fato, vive uma calamidade pública de saúde, o paciente demora mais de um ano, às vezes, para conseguir fazer a sua biópsia de próstata. Essa aqui é. Mas no serviço privado, em centros de referência, aqui em São Paulo em particular, a cirurgia robótica, acho que em pouco tempo a gente só vai falar prostatectomia, né? A cirurgia, algumas operadoras, inclusive, recentemente incorporando a cirurgia robótica para o tratamento dos seus pacientes. Então, acho que cada vez isso vai entrar muito menos em discussão. Eu acho que quem perdeu com isso foi a cirurgia por vídeo, laparoscopia, porque a curva de aprendizado é muito grande e vai ter pouco urologista interessado a dedicar tempo, energia a treinar cirurgia laparoscópica da próstata, sendo que ele vai ter acesso a uma plataforma que encurta muito a curva de aprendizado. Então, acho que resultado bom é com um time treinado, com equipe experiente, paciente bem avaliado, bom estadiamento. Acho que isso é que dá resultado bom. Se o cirurgião está confortável em fazer cirurgia aberta, ok, muito, muito ok. Agora, hoje em dia, as pessoas elas querem um pouco mais, né? E é legítimo isso. Eu acho que, nesse sentido, a robótica devolve o paciente mais rápido
Isso não é uma opinião, isso está demonstrado cientificamente em vários estudos. O paciente retorna mais rápido às suas atividades laborativas, laborativas. Se para ele isso tem valor e o cirurgião é confortável oferecer a técnica, eu acho que a robótica só tem a crescer e é o que está acontecendo, né? Aqui no nosso meio, eu que fui treinado, eu acho que eu sou a última geração do que treinou os três, porque eu fiz a residência fazendo a beta, tive que acabar a residência para fazer um fellow para refinar a laparoscopia. No final do meu fellow já começou a robótica. Eu achei que ia fazer muita laparoscópica antes de fazer robótica e acaba que eu não uso a laparoscópica, porque no fim das contas não faz. Você acaba fazendo a robótica. Então, eu vejo com bons olhos. Eu acho que a coisa, pouco tempo a gente não vai estar nem falando nisso, vai estar falando só prostatectomia. E por fim, Bruno, a gente está com o nosso tempo aqui quase acabando, mas eu não posso deixar de tocar nesse assunto, o PET-PSMA, que é uma nova modalidade. A gente conversou um pouco sobre as formas aí de atuação da medicina nuclear nos tumores urológicos, mas eu acho que câncer de próstata foi onde realmente a coisa explodiu. Você tem usado o PET-PSMA para rastreamento pré-operatório para os seus pacientes? Sim ou não? E em quais situações você usa? Perfeito, eu vou ser bem breve na minha resposta. Tem três cenários que o PET pode ser utilizado. No cenário de PET com PSMA. O cenário de estadiamento, no cenário de recidiva bioquímica ou no cenário de doença metastática resistente à castração. Desses três cenários, na minha opinião, e o que eu vejo na literatura, é que o cenário de recorrência bioquímica, o PET, tem mais utilidade, né? E aqui nesse meio tem dois cenários. Aquele paciente que falha precoce. Esse paciente que falha precoce, aí eu estou falando menos de 2 anos da cirurgia ou da radioterapia. Talvez esse paciente é o que menos se beneficie com a informação que o PET vai me dar, porque eu estou menos inclinado a fazer uma cirurgia de resgate nesse cenário. Do outro lado, o paciente que tem uma recidiva bioquímica mais tardia, depois de 2 anos, esse realmente pode mudar minha conduta. Talvez esse seja um candidato para linfadenectomia de resgate, certo? Aqui, para o primeiro cenário, no estadiamento, eu acho que o PET tem o seu papel, sim, mas para aquele paciente que já é um alto risco, né, que você claramente vê um T3, uma próstata com limites irregulares, a ressonância já mostra para você um linfonodo pélvico suspeito, e aí você quer orientar o paciente a respeito de multimodalidade, porque ele pode ser um paciente cirúrgico, sim, mesmo que ele tenha gânglios pélvicos, mas você de antemão, pré-operatório, já antecipa, olha, você vai fazer a cirurgia, mas o seu tratamento provavelmente vai ser bimodal ou trimodal. A gente vai fazer, sim, radioterapia, a chance grande, radioterapia com hormônio depois da cirurgia, ou vai fazer a radioterapia de início. Então, acho que o PET pode mudar nesse cenário de doença de alto risco pré-operatório. E, na minha opinião, o cenário em que o PET ainda tem menos utilidade, não muda a conduta nenhuma, e eu não peço, que é no cenário de doença resistente à castração. Peço apenas em um cenário, quando o paciente já começou a ser estadiado e as condutas já foram tomadas baseadas em PET de PSMA, eu acho que nada mais razoável do que você seguir acompanhando esse paciente com PSMA, porque você não pode mudar a regra do jogo. Você usou o PET para entrar, por exemplo, um paciente que era resistente à castração, você fez um PET, aí ele virou metastático e você decidiu usar uma droga ou uma quimioterapia porque ele passou a ser metastático, depois você não deveria reavaliá-lo com uma cintilografia óssea, porque você vai ter 2 pesos, 2 medidas. Então, salvo nesse cenário, eu não indico PET de rotina para doença resistente à castração. E aí tem uma briga grande que é exatamente acho que a gente não vai ter tempo, que é o paciente resistente à castração não metastático. 45 segundos. Eu acho que dá uma outra live aí que o paciente não resistente à castração de alto risco, aquele com doubling time. E nesse mesmo que eu não peço, com doubling time menor que 10 meses, eu acho que nós temos 3 opções de droga nesse cenário. O que talvez o PET pode ajudar é naquele que tem um doubling time maior que 10 meses, e isso aí é discutível e dá uma excelente discussão nos tumor boards, e são as discussões que a gente mais aprende aí quando isso vem para a mesa, né? Muito bom, Bruninho. 10 segundos. Olha, agradecer profundamente sua generosidade aqui e até a próxima, meu amigo. meu amigo. Prazer meu.
Um grande Tchau, abraço, obrigado a pessoal. todo mundo que acompanhou. Eu queria só deixar aqui, fazer meu jabá. Faço parte de um grupo de grandes urologistas, amigos, competentes, é o Instituto de Urologia, Oncologia e Robótica, que nós fundamos aí há 2 anos. Eu, o Paulo Maron, o José Vetorazzo e o Alexandre Sato. É um grande orgulho estar trabalhando juntamente com essa turma. Oncologia não se faz sozinho, a gente sempre tem que ouvir o contraditório, ter os colegas oncologistas, radioterapeutas, medicina nuclear, patologia, a equipe de suporte do paciente, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas. Então, não é time de craque, é time de time. Então, só faz oncologia séria quem tem time, então quem discute. E eu tenho um grande prazer em fazer parte do time do Oswaldo Cruz e também do time de cirurgiões que é o Iuro. Obrigado pela oportunidade, Marcos. Conta comigo sempre que você precisar. Perfeito, Bruninho. Ó, posso falar uma coisa? Notícia Pode. excelente. É. Excelente. Por por alguma razão, o Mark Zuckerberg foi com a cara do Oncopédia, tá? Então, pela primeira vez em quase 120 lives que o Oncopédia já fez até hoje, ele permitiu passar da 1 hora. Então é sinal que o Oncopédia está virando gente grande. Ó, Acho que legal. você trouxe muita sorte aqui, viu, Bruninho? Ó, já Que estamos bom, um ó, minuto, tô. 1 minuto e 33 segundos e a live não caiu, cara. Não caiu. Ó, legal, muito Então, bom. ó, posso falar? Vamos É. seguir aqui, Bruninho. O papo tá bom. Vamos seguir Eu tô tranquilo. até o Mark Zuckerberg nos expulsar. Mas assim, só para a gente fechar o que você queria complementar, por favor, Bruninho, complemente porque está sendo possível aqui pela primeira vez. Pela primeira vez. Não, na verdade era falar do PET de PSMA nesse cenário, na doença não metastática. Nós temos hoje, na verdade, era um cenário em que, só para contextualizar, o urologista fazia a cirurgia, aí o paciente falhava bioquímico, ia lá, radioterapia, aí depois ele falhava de novo, começava o hormônio intermitente, depois o hormônio intermitente falhava de novo, e aí a testosterona lá em níveis de castração. E o PSA só subindo, 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 fazendo cintilografia, não achava nada. Você não tinha o que fazer. Não fazia nada. Você literalmente assistia o paciente voltar a cada retorno, preocupado com o PSA, e você não fazia absolutamente nada. Então, até que, há 2 anos atrás, a primeira droga foi aprovada nesse cenário para um grupo muito particular de pacientes, aqueles que tinham um doubling time menor que 10 meses do PSA e tinham um PSA maior que 2, e eles não eram metastáticos, e eles foram estadiados com exames convencionais, cintilografia, tomografia ou ressonância. Eles não fizeram PET de PSMA. E eles viram que dando essas 3 drogas, a apalutamida, a enzalutamida e mais recentemente agora a darolutamida, houve um ganho de sobrevida global importante nesses pacientes. E o dado mais importante é que esses pacientes que foram tratados precoce, em um dos estudos, o SPARTA em particular, mostrou que dar a droga precoce, inclusive, retardava, aumentava o tempo de progressão após o segundo tratamento. Isso que é um dado interessante, porque você fala, ele vai responder mais porque você deu o remédio antes. Não, não teve, não, aumentou também a resposta após. Então, baseado nesses dados, nós temos essas 3 drogas. Né? E eu não uso o PET quando o paciente preenche o critério clínico. Então, se ele tem doubling time menor que 10 meses, se ele tem um PSA maior que 2 e ele não é metastático por estadiamento convencional, eu acho que nós, urologistas e oncologistas, não devemos perder tempo. Esse paciente tem que sair do seu consultório com uma receita de uma dessas 3 drogas. E aí é uma outra discussão, o que vai ser feito, qual droga, sequenciamento, se você usar essa droga no começo, o que vai usar lá na frente. Essa discussão toda cabe. Eu acho que é para isso que existem essas reuniões multidisciplinares. Agora, o que não pode é, tendo evidência desse nível, o paciente sair do consultório sem uma receita, a depender de um resultado de um PET de PSMA. Perfeito, Bruninho. Eu não quero tomar muito seu tempo, eu sei que você, o adiantado da hora, você é muito atarefado, Bruninho, provavelmente tem seus afazeres amanhã, mas assim, Não, aquela... agora tomar o cálice de vinho da noite só. Agora acabou, já chega. Para finalizar de verdade, estou aproveitando aqui, nosso Instagram foi generoso com a gente, prostatectomia num cenário de câncer de próstata metastático, para quem e quando, Bruninho? Bom, pergunta excelente. Estou vivendo um caso, mais um desses casos agora.
Então, vamos lá. Basicamente, a população oligometastática são os que nós vamos considerar algum tratamento do primário, né? A melhor evidência que a gente tem nesse cenário para tratamento do primário em pacientes metastáticos, na verdade, não vem da cirurgia, infelizmente. Os resultados, os dados de cirurgia são estudos retrospectivos. Tem um ou dois estudos randomizados, o mais conhecido deles é do Heidenreich, que eu vou já comentar, mas a melhor evidência talvez seja da radioterapia, né? A gente tem os dados aí do Stampede, então acho que se você pensa em tratar o primário, à luz de dados científicos, a radioterapia, eu tenho que admitir, do ponto de vista científico, sai na frente. Então, faço o bloqueio, se ele for um bom respondedor, oligometastático, ofereço a radioterapia. Porém, é razoável pensar que operar os bons respondedores é um ponto que deve ser trazido para a mesa. Como eu faço? Né? Então, eu uso muito o protocolo que o Heidenreich utilizou. Ele bloqueia, o paciente chega, é oligometastático, ele faz o bloqueio hormonal do paciente por 3 ciclos. Então, ele faz 3 doses do Zoladex, do gozerrelina ou triptorelina. Os bons respondedores, quem são os bons respondedores? São aqueles que atingem um PSA menor que 1, ou PSA indetectável. E aqueles que, no reestadiamento, há uma regressão importante ou completa de todos os focos de metástase. O que é importante ou completo? Bom, completo é completo, sumiu. O importante é o quê? É aquele que sobrou 1 ou 2 focos de meta em áreas em que você poderia fazer radioterapia da meta. Então, já vivi alguns casos como esse. Paciente jovem, 53 anos, PSA de 8, Gleason 7, Gleason 8, 4 focos de metástases, próstata pequena, toque próstata normal, aquele PSA de 19. Você fala, poxa, mais jovem, não vai fazer nada, você vai dar hormônio para ele, só com hormônio e radioterapia, paciente jovem. Aí o que a gente faz? Bloqueia, reestadia, reestadiou, ficou um foco de meta, traz para a mesa. Olha, provavelmente a cirurgia não vai trazer ganho. Falando com jeito, claramente essa conversa não é assim, ó, você não vai ter ganho de sobrevida, não é assim. Mas deixando claro que o benefício da cirurgia não é em aumentar a sobrevivência do paciente. Provavelmente a cirurgia não vai entregar isso, mas ela vai entregar outras coisas. Vai entregar para ele menos sintomas obstrutivos, menor chance de sangramento. Lembrando que é um paciente jovem, de 50 e poucos anos, que você vai fazer uma radioterapia num jovem, sabendo que hoje, com os tratamentos que eu tenho disponíveis, eu consigo levar o paciente mais 17 anos, usando toda a linha de tratamento que a gente tem, até a quimioterapia em terceira linha, até o olaparib. Então, fazer uma rádio com um paciente de 50 anos, então, pacientes jovens, oligometastáticos, bons respondedores, depois de 2 ou 3 ciclos de bloqueio hormonal, eu rediscuto o caso no tumor board, multidisciplinar, e ofereço para o paciente o tratamento do primário com radioterapia ou com cirurgia. É uma decisão compartilhada. Eu acho que você não pode ser imperativo aí e levar o paciente para a cirurgia sem que ele escute, por exemplo, também a opinião do radioterapeuta. Fantástico, meu amigo. Olha, espetacular, Bruninho, mais uma vez. Um prazer poder compartilhar aqui esse momento de discussão, mais uma vez com você. Já fez isso algumas outras vezes e a casa é sempre sua aqui, o Oncopédia. Eu, em nome de todos que te assistiram, queria te agradecer e vai lá pro teu vinho agora. E a gente se vê lá. A gente se vê amanhã, rapaz. Amanhã tem. Tchau, tchau. Valeu, Bruninho. Um abraço. Obrigado, gente. Tchau, boa noite para todos aí. Bom descanso. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.